Preciso te atualizar também sobre Romarinho. O pessoal do Corinthians foi buscar informações do atacante que está livre no mercado e ouviu uma notícia importante. Para completar, tem ainda novidades sobre o São Paulo e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação: o Wendel desembarcou em São Paulo para se tornar reforço do tricolor. O desembarque aconteceu na noite dessa segunda-feira. O ex-lateral esquerdo do Porto, que teve seu contrato rescindido, chegou a conversar com os jornalistas que o aguardavam. Ele disse o seguinte, abre aspas: agradeço a Deus que tudo deu certo. E também de chegar agora no começo do ano. Já conheço bastante do São Paulo e sei também que é o clube da fé. Fecha aspas, o Wendel fez um estudo prévio para não fazer feio diante de torcedores e também são paulinos. Lateral de 31 anos de idade, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira na metade do ano passado, tinha vínculo com o Porto até junho desse ano. A liberação se deu depois que o Porto conseguiu a compra de William Gomes por 9 milhões de euros fixos, mais 20% do valor de uma venda futura. O Wendel chega para disputar a posição com o Enzo Dias, mas o fato de ser um jogador indefinitivo do São Paulo contra o Enzo, que está emprestado pelo River Plate, deve valer ao jogador brasileiro a condição de titular, embora o Enzo, façamos a ressalva, esteja jogando bem. O Wendel vinha mantendo a forma física, embora não vinha sendo bastante aproveitado, não vai precisar de grande tempo para estar à disposição do técnico Luiz Beldia. Ao longo dessa terça-feira, ele realiza exames médicos para ser anunciado em seguida. São Paulo, que já havia contratado o Oscar, o Enzo Dias e o Cedric Soares. O Wendel passa a ser a quarta contratação tricolor, todas de jogadores mais experientes. Só mais uma curiosidade sobre o Wendel: ele revelou que tem um grande amigo dentro do São Paulo. Trata-se do volante Alisson, com quem ele jogou nas seleções de base. Aspas para o Wendel: desde os 17 anos vamos para a seleção de base. Sou amigo dele de longa data e vai ser um prazer reencontrá-lo. Bora de informação exclusiva. Corinthians entrou em contato com o Romarinho e com seus representantes para apresentar uma proposta oficial. Romarinho está livre desde a última sexta-feira, quando rescindiu seu contrato com o Neon FC, lá do futebol saudita. Pois bem, Corinthians foi apresentar a proposta quando acabou informado de que o Romarinho está de mudança para o Catar. Proposta astronômica, ou propostas astronômicas de Al Saad e Al Rayyan. Os dois clubes mais poderosos do Catar ofereceram um caminhão de dinheiro para o Romarinho e a tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas por um desses dois clubes. Com uma curiosidade importante: o contrato deve ser curto, talvez só até metade do ano, e é aí que entra a decepção corintiana. Ao ser informado de que o Romarinho está assinando um contrato curto e que pode voltar ao Brasil em julho ou agosto, o Corinthians se colocou na parada, mas foi informado por representantes do Romarinho que já existe uma conversa mais avançada com outro clube brasileiro da Série A. Confesso que não tenho ideia de que clube é esse e também me surpreendi com o fato de o Corinthians ter aceitado essa informação de que outro clube brasileiro está mais avançado e o Corinthians não vai fazer nada. Até perguntei por que de o Corinthians não insistir na contratação do Romarinho. Ouvi que dentro do timão não há hegemonia, não é todo mundo que defende o nome do Romarinho. Eu perguntei, mas então quer dizer que o Ramon Dias não conta com ele? A pessoa com quem eu conversava disse, não, o contrário, o Ramon adora o Romarinho, conheceu o Romarinho dos tempos de futebol saudita. O Ramon Dias trabalhou no Al Hilal e era adversário do Romarinho no Al Ittihad. Tem excelentes referências do atacante, que fez sucesso com a camisa do Corinthians, mas entre dirigentes alvinegros, a avaliação é de que o Romarinho não é um bom investimento. Então o Corinthians até buscou informações, até iniciou tratativas, mas não deve levar essa história adiante. E no Corinthians a informação de que ele vai para o Catar por 6 meses e deve voltar para o Brasil para jogar num rival alvinegro. Olha só, o Júlio Casares, ele foi assim dar a entrevista a respeito da venda do William Gomes e também pegou um pouco sobre essa questão do Moreira. Mas a venda do William Gomes, ela tem dado o que falar. E o Júlio Casares, ele dá uma explicação que você pode até pensar, Juba, mas isso são águas passadas, né? Water under the bridge. Não, mas não é não. Por quê? Porque o Júlio Casares,
Ele fala assim, ó, ele fala exatamente assim, ó, foi uma venda oportuna e necessária. E aí ele vai explicando, fala que o cara não teve a minutagem necessária, que nós fomos campeões em 2023, aquela coisa que ele sempre fica dando aquela sabonetada, né? Fomos campeões em 2023, veja bem, o elenco não tem muito sentido a fala. E aí ele fala assim, ó, o William Gomes, nós tentamos usá-lo, mas não deu certo a minutagem. Conversamos com o técnico, ele não teria muitas oportunidades de minutos e o valor dos 10 milhões, eu acho que foram 9, tá? Para menos. Ele fala assim, ó, esses 10 milhões que custaram o William Gomes iriam cair ainda mais. Então você fala, peraí, deixa eu entender direito essa história. Os 10 milhões iam cair ainda mais. Então por que nós devemos acreditar que um dia algum jovem da base ele vai ser bem vendido se o São Paulo montou o time principal e time reserva, contando pouquíssimo com a equipe de base? Isso aí fica pra gente aqui um alerta. Pensa aí comigo, o São Paulo ele tem o plano de recuperar o seu caixa agora no ano de 2025. E para isso ele conta com vendas de inúmeros jogadores, como o Rian Francisco, né? Nós sabemos que ele é um jogador para vender, que nós gostaríamos que ele ficasse no São Paulo, mas a realidade é outra. Aí você tem o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Vou falar dos que estão mais hypados aqui, além do Rian Francisco. O São Paulo pensa que se não coloca para jogar agora, o valor do cara cai. Então, quem que vai render valor pro São Paulo? Porque você olha pro time do São Paulo, tá o titular e o reserva já estão definidos. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, e o resto é André Silva, Eric, Ferreirinha e um meia reserva que não tá certo ainda. Aparentemente vai ser o Rodriguinho num primeiro momento, mas com a chegada do Thiago Mendes já muda tudo. Então, em que momento que o São Paulo vai conseguir a valorização desses jogadores da equipe de base? O Júlio Casares, pra mim, ele dá uma bola fora, sabe? Ele fala assim, ó, foi oportuna e necessária. Necessária? 10 milhões de euros? 9? Dá 50 e poucos de reais? Não sei como é que tá ali o cofre do São Paulo, tá? Não tem como pagar salário. Até dá pra entender, vai. Né? Necessária. Oportuna? Discordo. O William Gomes, se é um time sério, um time com uma boa gestão, vende pra qualquer outro lugar. Sabe, vende, chega no Porto e fala, então você não vai levar. Oferece pro Benfica por 12, fala, o Porto não quer pagar 10, quer pagar 12, o Benfica paga. Que tem lá o Di Maria, David Neres até ontem. Benfica é um timaço ali em Portugal. Então eu não me conformo, sinceramente. E aí era pra esse assunto já estar enterrado, né? Só que aí o Júlio Casares ele dá uma entrevista totalmente sem sentido, colocando em xeque o futuro de outros jogadores no São Paulo e principalmente os valores futuros que o São Paulo tem a receber com a equipe de base. Isso aqui foi a primeira entrevista do Júlio Casares que pra mim foi totalmente desconexa da lógica. Não importa o que eu acho da gestão dele. O que eu acredito é que ele sabe sim dar uma entrevista. Dessa vez, nem a entrevista ele conseguiu fazer. E ó, isso pega também o Rian Francisco, né? Mudando de assunto. Já estou avançando no assunto. Amanhã tem o São Paulo e o Mirassol. E o Caleri jogou contra o Corinthians, o Caleri jogou contra o Corinthians, depois jogou o último jogo contra o Santos. Um gramado pesadíssimo. O São Paulo pode ter a rodagem do elenco. E nós vamos ficar de olho, porque se tiver o rodízio e entrar o André Silva jogando, pelo menos o Rian deve ser o reserva, né? Ele deveria entrar em qualquer problema com o jogo contra o Mirassol, que é amanhã, quarta-feira. Mas aí, se o São Paulo, o Zubeldia tá lá, tá com problemas contra o Mirassol, o André Silva não está encontrando o caminho do gol, aí ele coloca o Caleri no segundo tempo, o que é muito provável, já nos dá um alerta de que o Rian Francisco também é meio carta fora do baralho. E aí você vai falar assim, Juba, então dá pra dar razão pro Júlio Casares? Dá pra dar razão pra ele da maneira com que ele fez a venda lá do William Gomes? É claro que não. Uma vez o Muricy Ramalho tinha 5 zagueiros machucados, 6, 10, não lembro. Aí ele colocou o Breno. E do nada o Breno foi vendido pro Bayern de Munique por uma fortuna. Então você faz acontecer a oportunidade com esses jogadores quando eles estão ali. Não é pra se desfazer deles a qualquer valor. E agora pega muito essa questão do Rian Francisco. Entendeu? Então amanhã contra o Mirassol, o que mais precisa? É um jogo contra o Mirassol,
Começo de Campeonato Paulista, onde o São Paulo precisa rodar o elenco. Então é claro que devemos ter o Brenner em campo, óbvio. E se eu sou técnico de São Paulo, eu coloco inclusive de titular. O que você faria? Você colocaria titular? Então, isso aí, torcedor São Paulino, esse aí é o giro de notícias do São Paulo na tarde de hoje. E eu quero a sua opinião. Quem será aí o clube brasileiro que já tem negociação encaminhada com o Romarinho para metade do ano? Caberia no São Paulo? É um jogador aí da equipe, que foi da equipe rival, fez história na equipe rival e tá com meio caminho andado para vir jogar no Brasil na metade do ano, né? O jogador está se mudando para o Catar, assinou um contrato, né? Tá para assinar contrato, na verdade, com um clube lá até o meio do ano, porque tem negociações avançadas com algum clube brasileiro da Série A. Deixa aí sua opinião nos comentários se seria bom ou não o Romarinho vestindo a camisa do São Paulo.